A gente tem na ponta aí da agulha a fala do Anderson Barros? Ah, fala do Anderson Barros. Porque assim, o executivo de futebol do Palmeiras toma a palavra de um jeito muito ponderado, né? Começa a descrever a regra. E insisto, a visão, a interpretação que ele tem da regra. Vamos ver se é a mesma que o PC tem, né? Então, a gente pode rodar o gol anulado, para vocês verem a imagem, é bem claro, tem um toque de mão do Flaco. Na assistência, né? A assistência é com a mão, o Flaco usa o braço. Já estou induzindo vocês a bola bate no braço do Flaco. Braço esquerdo. Braço esquerdo, é claro, o lance sobra para o Bruno Fux fazer o gol, que seria o 2-1. Isso aí era o último minuto de jogo, né? Dos acréscimos, o último minuto dos acréscimos. É inegável, a bola bate no braço do Flaco, né? Então, diante dessa anulação no VAR, pelo Rafael Klein, porque ele vai ao VAR, a anulação é dele, ele poderia ir ao VAR e decidir manter o gol, né? O Anderson Barros pede a palavra e diz o seguinte sobre esse gol anulado hoje em Belém do Pará. Então é muito claro, se todos nós observarmos o lance, o defensor do Remo cabeceia na mão do Lopes, a bola sobra para o Fux e faz o gol. É gol. Seriam 2 pontos a mais para o Palmeiras. E só faço uma pergunta: de quem vai ser essa responsabilidade? Acho que está chegando a um momento que a gente não pode mais permitir. Peço sim, é uma responsabilidade da Confederação Brasileira de Futebol, da diretoria de arbitragem, do Rodrigo Sintra, do Péricles Bassol. A gente não pode mais permitir que essas situações aconteçam. Se tem dúvida, leve tempo suficiente para poder julgar o lance. Mas não podemos mais cometer esse tipo de erro. Não estou aqui dizendo nada, nenhum absurdo. Eu estou colocando fatos, estou lendo a regra e dizendo: a arbitragem no dia de hoje, principalmente o VAR, quando chama o árbitro, comete um erro clássico e prejudica a Sociedade Esportiva Palmeiras. Bom, é uma fala muito grande. Se vocês quiserem ver na íntegra, vocês vão achar. Ele começa a ler a regra e interpreta a visão da arbitragem como equivocada. PC, chega mais. Vamos debater regra e interpretação de regra, sabe, mais né? uma vez. Lembrando que o Anderson Barros é cobrado para aparecer mais e falar. Aquela PC, passada. desculpa. Tudo bem, amigo? Tudo bem? Passadinha. Aquela passada, jogador. E aí? PC, Tudo certo? PC, boa Fala, noite. Rizek. Tudo você bem? já deve ter visto, o Palmeiras, inclusive, soltou um vídeo nas redes sociais do mesmo árbitro, Rafael Klein, justificando um jogo do Santos em que ele explica para o Neymar: olha, quando a bola bate no jogador que não faz o gol no braço, é gol. Só anula se o autor do gol toca na mão. O Palmeiras divulgou esse vídeo nas redes sociais, né? Tá aí o lance, inclusive, citado pelo Palmeiras, e eu acho que a gente já pode começar daí. Qual a diferença para o lance da Vila Belmiro, do Santos, e qual a sua interpretação para o que aconteceu hoje em Belém do Pará? Bem-vindo ao fechamento, PC. Eu que agradeço o espaço. Esse é o lance do jogo do Santos contra o Atlético Mineiro, né? Tem o chute, a bola bate no braço do Gabigol e entra diretamente no gol. A gente vai perceber que o braço do Gabigol está bem colado ali no corpo, né? Tá com o braço recolhido, bate no braço dele e entra no gol. E o que diz a regra, quando a bola bate na mão de um jogador, mesmo que acidentalmente, como foi o caso aí, né, do Gabigol, e ela entra no gol, é a chamada mão de imediatez, né? É um termo bem arbitrês, mas a gente escuta o VAR falando isso, o árbitro também, né? Porque ela bate, ela bate e entra diretamente no gol. O importante do vídeo que o Palmeiras postou é que o Rafael Klein vai para o Neymar e explica, É isso. O auxiliar, foi o auxiliar que falou. O Klein também está lá. Ele explica primeiro, depois o Klein auxiliar. tá lá, ele fala, como bateu no autor do gol, tá anulado. Se tivesse batido em outro jogador dando assistência, o gol seria validado. Então o Palmeiras pega esse trecho da fala do Klein na Vila Belmiro e fala, mudou de ideia? É isso. Aí a conversa do agora Rafael Klein. Fala, se sobra pra você e você faz o gol, é gol. Isso, o Rafael Klein e o assistente FIFA do Paraná, o Vitor Hugo Imazu, que está explicando a regra ali para o Neymar, né? Que a bola entrou diretamente e se ela realmente tivesse sobrado para outro jogador do Santos
esse gol deveria ter sido confirmado. Como ela entrou diretamente, não importa se foi de maneira acidental ou não, a bola entra no gol. Com relação ao lance de hoje, a gente precisa analisar sobre 2 pontos de vista. O primeiro é o que diz a regra do jogo. E o segundo é o que a maneira como os árbitros são instruídos, e isso não é só aqui no Brasil, tem sido de uma maneira geral. Por quê? É importante a gente falar da regra. Até 2021, quando saiu um gol imediatamente após um toque de mão, ele tinha que ser anulado em todas as circunstâncias. Quando o próprio jogador fazia o gol, ou até mesmo quando o companheiro dele fazia o gol, como foi esse lance de hoje, até 2021 tinha que ser anulado. Veio a final do Mundial de Clubes de 2021, o Bayern de Munique ganhou de 1-0 do Tigres, um gol que a bola bateu. Felipe jogou esse Mundial aí. A bola bateu no braço do Lewandowski, sobrou e o Bayern de Munique fez o gol, ganhou 1-0. Naquela ocasião era um gol irregular, o árbitro uruguaio Esteban Stoic deu o gol e depois dessa final do Mundial, a FIFA se reuniu com o IFAB e disseram assim, olha, vamos mudar a regra, a gente só vai anular quando o próprio jogador fizer o gol. Quando for o companheiro dele, o gol vai ser legal, ok? E a partir daquele momento, os árbitros começaram a ter bastante precisão na análise desse tipo de lance. Porque o que você tem que julgar aí, em relação ao lance de hoje do Flávio, do Lopes, né, do Flaco Lopes, se esse lance, olha só, vou até pedir para parar, a hora que a bola bate na mão dele aí, ele está numa ação de disputa, ele sobe para disputar a bola com o Tchamba, está numa ação de disputa, ele vira, e no momento que essa bola bate, ele está com o braço muito próximo ao corpo. Se esse lance fosse na área do Palmeiras, uma pergunta para os amigos, se esse lance fosse na área do Palmeiras, o VAR chamaria para dar o pênalti? Seria pênalti essa ação do Flaco Lopes? Da maneira como ele sobe, eu acho que chamaria. Nessa distância curta, grudado ao corpo, dessa maneira, chamaria para ver, pô. Eu acho que não. Grudado ao corpo, eles não dão pênalti. Você não chama por diversão. Vem cá ver o VAR aqui. Você chama que foi. A pergunta é essa, é pênalti esse lance? Não, pra mim vamos mudar esse lance, vamos levar lá para a área do Palmeiras. Não é pênalti, não. Ele sobe numa ação de disputa com o Tchamba, colado. Do corpo, não. Ele não está ampliando o espaço de maneira antinatural, ele está numa ação de disputa. O Tchamba cabeceia a bola para baixo e bate no braço dele. Lá na área do Palmeiras, é pênalti? Não. Não é pênalti. Se o Flaco tivesse cabeceado a bola dessa maneira e batesse no Tchamba ali, colado, numa ação de disputa, seria pênalti? Não é pênalti. Estamos todos juntos aqui que não é pênalti. Esse é o texto da regra. Quando a bola bate na mão do jogador e ele não faz o gol, o que o árbitro deve avaliar é essa mão, como disse o Wilton lá, né, naquela revisão do VAR, um termo bem arbitrês aqui, essa mão é sancionável? Essa mão tem que ser marcada? Tem que ser marcado o pênalti? Não. Então, no ataque, é a mesma interpretação. Você só anula um lance como esse se a bola bater ali, de uma maneira acidental, está numa ação de disputa, sobra e o Flaco faz o gol. Quando ela sobra para um companheiro, o que diz a regra? Tem que ser dado o gol. Isso é o que diz o texto da regra do jogo. Só que os instrutores, eles estão retroagindo a instrução do período de antes de 2021. Então, dizendo assim, olha, o que o futebol espera num lance como esse? Não. Peraí. Estão caçando sarna, então. Vamos, gente. Mas isso é um contrassenso, não é? Calma aí, vamos seguir. Perigoso para todo o campeonato. Vamos seguir. O que dizem os instrutores? O que o futebol espera de um lance como esse? Lá na área do defensor não é pênalti. No ataque, olha, foi uma assistência, né? Deu uma assistência com a mão. O gol saiu de uma origem de mão, de um toque de mão. Então, a avaliação, a interpretação no campo de defesa está sendo diferente do campo de ataque. Se ele simplesmente seguir a regra do jogo para uma ação de disputa de um braço que está próximo ao corpo, isso é gol legal, isso deixa de acordo com o texto da regra. Mas a instrução vai contra a regra, é isso? A instrução é não cumpra a regra. Eu, por exemplo, já tô. A instrução e por mais que eles dizem não, olha, vamos ouvir o áudio do VAR, só que não muda a eu regra, nem então? peço para ouvir o áudio do VAR, porque no áudio do VAR... É mais fácil cumprir a regra. É mais fácil, não é mudar a regra, é só cumprir Mas a ele regra. está dizendo que eles dão instrução para fazer o negócio diferente do que diz a regra, então muda a regra. Ou a gente volta ao período antes de 2021 e coloca no texto da regra do jogo, em qualquer circunstância tem que ser anulado.
Qualquer circunstância tem que ser anulado, como era antes de 2021. Aí a gente vai anular. A partir de 2021, esse gol, pelo texto da regra do jogo, esse gol é legal. Mas o Rafael Klein, ele anula de acordo com a instrução que ele recebe. A instrução é ruim. Eles começaram a facilitar a vida do árbitro. A gente não quer... O que é mais fácil num lance como esse, que bate na mão de um atacante e sai o gol? Mais fácil, todo mundo está esperando, bateu na mão, vamos anular o gol. Eles estão indo para a decisão mais fácil. O problema, PC, que é diferente da regra. O problema é que essa instrução vai de camisa em camisa. Tem certas camisas que a instrução é diferente. Não, tem sido recorrente. Eu tenho batido nesse tema desde o ano passado. O Grêmio teve um gol anulado contra o Santos num toque acidental na mão do Edenilson, que estava bem pertinho do joelho. Sai o gol. Eu falei, tá errado. No Campeonato Brasileiro desse ano, terceira rodada, Remo e Atlético Mineiro. O Remo teve um gol anulado, que o jogador sobe para cabecear. A bola bate acidentalmente no braço dele aqui, ó, numa posição natural. E na sequência saiu o gol do Remo, o VAR chamou e o gol foi anulado. E em todas as revisões, eles estão analisando assim. Lá no campo da defesa, não. Se é lá na defesa, se a bola fosse na mão do Tchamba, o que o VAR ia falar? Não, ele está numa ação de disputa. A distância é muito curta. O braço está perto do corpo. O braço está perto do corpo. A bola foi cabeceada para baixo. No ataque, isso a não interpretação é diferente, é isso? No ataque, o que eles estão buscando? Olha, teve um ganho técnico. Olha, o futebol não aceita gol com a mão. Só que a instrução é contra a regra do jogo. Exato. E eu acho que não cabe a meia dúzia de instrutores decidir o que o futebol espera de vocês, árbitros. E não é uma questão tem uma regra só do Brasil, viu? Perfeito. Isso o futebol tem uma regra que é universal. Então, se as pessoas querem se inteirar sobre a regra do futebol, o que elas vão fazer? Muda o texto da regra. Claro, elas vão ler a regra. Isso aqui é a regra do jogo. Ah, não, mas os instrutores estão dizendo que essa regra não vale. Imagina, não dá. Isso gera dúvida na credibilidade. Claro. Será que realmente é claro. isso? O Rafael Klein hoje seguiu instrução. Então essa instrução não é só no Brasil? Quando você falou, achei que era só no Brasil. Tem sido geral, tem sido instrução FIFA, eu acho que o Palmeiras foi bem nas redes sociais ao exibir. Na verdade, é uma leitura labial, né? Tem até uma diferença do lance do Gabigol, guardado. Mas assim, o argumento é esse. No ataque, a gente anula quando o autor do gol põe a mão, que é o que está na regra. É isso. Se vem de um outro, o gol valeria. Então, assim, você pega essa fala do Rafael Klein, do seu assistente na Vila Belmiro, pro Neymar. E coloca pro jogo. E coloca aqui, fica coisa de louco. É isso. O Palmeiras porque é coisa de louco, meia dúzia de instrutores, e dizer assim, ou seja, o Palmeiras foi prejudicado. Isso não vale. O que a gente tem que chegar a conclusão... Se o PC está dizendo que é uma instrução, o absurdo é haver essa instrução. É isso. Porque você pega o texto da regra, que é um negócio feito por uma reunião com pessoas lá reunidas para estabelecer o que é a regra do futebol. Já mudaram em 21 para justificar o gol errado da final. A outra é meia dúzia de decidir. Isso aqui que está na regra não vale mais. Não pode. O Palmeiras está prejudicado. A questão é, se a gente chegasse aqui à conclusão, se essa mão fosse do Tchamba, numa ação de disputa, olha só, subindo, uma distância curta, subindo para cabecear, uma bola cabeceada para baixo e o Flaco com o braço colado. Se fosse no braço do Tchamba, não seria pênalti. Se não é pênalti, não pode ser falta do ataque. Só pode anular se o Flaco fizer digamos que o Palmeiras queira uma explicação formal da CBF. Porque ele está com o texto da regra, o Anderson Barros leu o texto da regra dá... Foi muito bem o Anderson Barros. Dá razão ao Palmeiras. O Anderson Barros foi muito bem. Então, aí o Palmeiras vai lá com o texto da regra, ao CBF. Você, pelo texto da regra, me prejudicou. A CBF tem por escrito essa instrução? Eles vão... Ou um liga pro outro e fala assim, vamos fazer assim, ó. Não tem por escrito, isso é instrução. Acabou. Não tem por escrito. E aí, o que vai ser a defesa, né? É dizer assim, olha, o árbitro tem o poder discricionário para interpretar. E não adianta, normalmente a gente vem aqui e fala assim, olha, vamos ouvir o áudio do VAR depois, aí, como diz só para saber... Moiou. Né? Moiou. Porque normalmente a gente fala moiado, assim... né? Moiou. Se não tem isso por escrito, moiou muito. Como é que você vai justificar isso? Normalmente a gente fala assim, ó, vamos ouvir o áudio do VAR para saber o que foi a interpretação, né? Nesse lance eu não vou pedir áudio do VAR, porque a comunicação ela é treinada. A gente não vai ver no áudio do VAR o cara falando assim, olha, o toque foi acidental, mas saiu o gol, vamos esperar. Não, a construção da comunicação vai ser, olha, ganho técnico, teve um ganho técnico, olha, olha só, foi uma assistência, olha, ele está aumentando o espaço do corpo de maneira antinatural.
que é uma visão completamente diferente quando se trata da defesa. Você não acha que isso é também buscar um protagonismo para arbitragem desnecessário? Tem um texto da regra. Sim. Pô, você está chamando uma responsabilidade, você está sequestrando o jogo. É que árbitro e instrutor tem que saber que tomar decisão em lance como esse é muito difícil. E árbitro, ele tem que saber que tem que tomar decisão. Mas para isso tem a regra. Para isso tem a regra. Isso tem a regra. Se ele dá o gol, ele está respaldado pela regra. Claro. Não foi o Flaco que fez o gol, entendeu? Mas eles se escondem atrás da instrução. Pelo texto da regra, esse gol é legal. Agora, pela instrução, Rafael Klein, ele anula o gol de acordo com uma instrução que é uma corrente. Não, mas o Palmeiras... é uma corrente. O Palmeiras foi prejudicado, Abel. Que é uma O Palmeiras corrente. foi prejudicado. A instrução aqui é a comissão de arbitragem que dá. A instrução são instrutores, não só... Inclusive, esse ano, eles tiveram vários treinamentos com instrutores da FIFA, né? Aqui no Rio de Janeiro, lá na Granja do Comari, e essa é uma corrente que não é brasileira, é uma corrente instrução FIFA, instrução Conmebol, que eles entendem que o futebol não aceita um gol com uma origem da mão. Então não precisa ter o jogador tem um ganho técnico na hora de sair Então não precisa ter regra. A minha discordância, até falei durante o jogo, olha assim, ó, ele cumpriu a instrução, mas eu discordo, baseado no texto da regra do jogo, eu discordo completamente. Isso não vai parar por aí. Porque tem um árbitro falando qual é a regra não, que é o mesmo. O Palmeiras não vai aceitar isso. Eu acho que isso aí vai desenrolar muito. Não, se sou o Palmeiras, eu quero isso por escrito. Eu quero que você me mostre onde é que está essa orientação. Porque, assim, a regra está ao lado do Palmeiras. Tem uma orientação, então me mostra. Eu quero isso por escrito. E batata, essa orientação. Próxima rodada vai acontecer igual. Rapaz, que coisa... Bom, PC, tivemos um momento edificante hoje da arbitragem mundial. Mais um. Na Neoquímica Arena. Mais um. Eu quero ver você explicar essa parada aí. É o estádio, é aquele estádio ali, ó. Eu vi hoje só pra ver você explicando essa parada. Que horas são? Já passou da meia-noite? Vamos ver, ainda não, pai. Tem crianças assistindo, hein? Meu Deus. O VAR chama o Daronco na Neoquímica Arena após o gol de empate. Corinthians abre o placar, São Paulo empata. Na comemoração, o Bobadilha faz um negócio lá. O PC vai explicar pra gente. Faz um negócio lá. Eu vou me afastar um pouquinho daqui, ó. E aí o VAR chama o Daronco. Ó, vem ver essa comemoração aqui, Daronco. Daronco fez também. Vem a resposta do Daronco. Calor, né? Dá uma olhada nesse momento edificante para a arbitragem brasileira e mundial hoje à tarde. Vamos estar na regra. Vamos estar na regra. Após revisão, percebo o jogador de São Paulo comemorando o gol. Ele não encosta na mão, na sua genitália. Ele comemora a situação de raça, ok? Sem cartão. Mas isso é, de fato. Mas isso é principalmente de jogadores. O Daronco ainda imita, cara. Ele imita. Uruguaio, argentino, principalmente, você vê. Louco Abreu. Os caras comemorava isso. gol É normal, gente. Louco Abreu. Pra mim é uma vergonha, de verdade, a vergonha o VAR chamar o Daronco pra ver isso aí. Tô contigo. Uma vergonha. E que constrangedor, né, o Daronco. Constrangedor. Olha só. Constrangedor. Assim, falando português Induzindo bem claro. a uma expulsão do jogador, hein? Exatamente. Quando o Alan foi expulso no Maracanã contra o Fluminense, ele fez um gesto direcionado a um atleta do Fluminense. Extremamente ofensivo, como diz a regra. Foi muito claro. Curioso. Se puder rodar as imagens, esse é o Bobadilha hoje. Ele não está se dirigindo a ninguém ali. Ele tá comemorando um gol como o Louco Abreu comemorava. O Alan, no Maracanã, Corinthians e Fluminense e Corinthians... Muita diferença. Ele está se dirigindo a um atleta do Fluminense. Está se dirigindo ofensivamente a outro jogador. O André, que também foi expulso, aí, 11 dias depois, em Corinthians e Palmeiras... Meu Deus, olha o que estamos debatendo. O Maurício é mó cagueta, irmão. Olha o que estamos debatendo. E hoje foi o Matheus. Hoje, cara, o Bobadilha não estava na direção de ninguém. Ele está querendo dizer assim, ó, esse time tem o Evo. Exatamente. Pra mim é uma vergonha. Pra mim é uma vergonha e vai chamar. Uma vergonha. Que isso, cara. O VAR realmente... Jogo parado quase 8 minutos. Vergonhoso. E vale lembrar que, você falou do jogo, né, PC, parado 8 minutos. A gente estava vendo o jogo na salinha, eu achei que era por causa do tumulto. Tava demorando. Alguma agressão, alguém vai ser expulso, alguma coisa dessa. O Calério com a mão na cabeça, Bidu envolvido, aquele negócio todo. Sabino, agora temos que perguntar, diante do seu relato, não encostar na genitália. É a orientação ou tá escrito? E aí? Ou os caras sentaram ali pra trocar uma ideia e falaram, Ou tá escrito em algum lugar? Na verdade, assim, eu acho que é o que a gente sempre fala, assim, que o árbitro precisa ter o conhecimento do futebol, né?
Não é só pegar livro de regra, colocar debaixo do braço. Que não está adiantando. Que não adianta, entendeu? Precisa ter conhecimento do futebol. E a ação do Bobadilla é claramente uma ação ali de calor, de gol, de comemoração, de raça, né? De huevos, como o pessoal fala, né? Os argentinos, os uruguaios, huevos se manifestam, né? Não tem nenhuma ação aí, gesto obsceno, direcionado a nenhum adversário. Acho assim uma chamada tremendamente equivocada do VAR. E sorte que pegou um árbitro experiente com a corrida do Daronco, que fez bem a leitura, né? Porque normalmente quando o árbitro vai pro VAR, ele vai sugestionar, vai mudar de explicar. Imagina expulsar o Já foi ridículo o VAR chamar, imagina. E ainda bem que tinha um árbitro experiente que foi lá, fez a leitura correta e deu prosseguimento no jogo. Um árbitro jovem aí, sugestionado por uma chamada. Para não escrever segurar a genitália, já dei a sugestão no fechamento aqui. Coloca posse de bola. Tem que ter posse de bola em gesto obsceno. Não tem, tá liberado. Nesse caso... Não teve posse de bola. E o Daronco ainda, né? Com as duas mãos, né? Ele explicou muito bem ali. Ridícula, né? Cara. Que mais? Não tem mais. Tem algo mais? Não, né? Vamos pro jogo? Né? Ou seja, o Palmeiras foi prejudicado e essa comemoração aqui não teve nada a ver. Passaram vergonha chamando o VAR. Vai, Daronco. Vai, Daronco. Vai, Daronco. Calma. Vai. Imita lá. Vai lá, Daronco. Olha a cena. Eu falei, vai analisar a confusão. Então. Vai. Gol do Bobadilla. Daqui a pouco a gente vai falar dessa saidinha de bola da hora. Uma saidinha de bola da hora. Não tem posse de bola. Já pensou em expulsar o jogador por isso? Não tem posse de bola. Não tem posse de bola.